Entre 1847 e 1860, 12 das famílias mais ricas de uma comarca do recôncavo baiano trocaram de sobrenome como quem troca de pele, tudo por causa de uma escrava brasileira que nasceu com um olho azul e outro castanho, apelidada de Olhos de Bruxa. Na época, ninguém escreveu essa história nos livros. Ela correu em sussurros, em cantos de cozinha, em lembranças de avós que falavam baixo para não acordar a culpa dos senhores. O que se dizia era simples e assustador. Uma mulher que não sabia ler papel, mas lia homens, derrubou sozinha o pequeno império de 12 coronéis. Não com feitiço, com memória. Naquela região do recôncavo, o cheiro doce e enjoativo da cana moída se misturava ao sal do mar e ao suor dos corpos nas moendas. Os engenhos se alinhavam às margens de um rio largo, onde antes aldeias indígenas pescavam em silêncio. Agora, o rio carregava bagaço, sangue de boi, restos de melado e histórias que ninguém queria olhar de frente. A vila, que chamavam de São Miguel do Rosário, crescia orgulhosa. Igreja branca na praça, casa de câmara e cadeia, sobrado de comerciante com sacada de ferro trabalhado. Tudo erguido em cima de costas negras. Os 12 homens que mandavam ali eram chamados em público de homens de bem. Coronéis de engenho, juízes, comerciantes, vigário influente, político ligado à corte no Rio de Janeiro. Na missa de domingo, ajoelhavam-se com devoção, batiam no peito, doavam bancos de madeira e imagens para a igreja. À noite, à luz de lamparinas de azeite, decidiam quem ia perder terra, quem ia ser preso, quem ia ser silenciosamente esmagado pelo peso de uma assinatura. O engenho Santa Gertrudes era um dos mais prósperos. Pertencia ao coronel Antônio Álvares de Menezes, homem de voz mansa e olhos frios, que era ao mesmo tempo senhor de terras, juiz de paz e fiador dos negócios de quase todo mundo. Atrás da casa grande, cercada de varanda e janelas azuis que davam para o rio, estendia-se o coração do sistema. A moenda, a casa de purgar, o alambique, a senzala, o cemitério dos sem nome. Foi ali, numa manhã de março abafada de 1824, que uma criança veio ao mundo numa das esteiras da senzala. A parteira, uma velha chamada Mãe Ruth, já tinha visto quase tudo. Parto atravessado, gêmeos, criança que nascia morta e voltava com o primeiro tapa. Mas nunca tinha visto aqueles olhos. Quando levantou o bebê para a lamparina, prendeu o fôlego. Um olho azul claro, quase de vidro, como um pedaço de céu refletido em água. O outro, castanho escuro, profundo, cor de café forte. Menina de 2 olhos, murmurou, sentindo a mão tremer ao enrolar o corpo pequeno no pano limpo. Já vi isso uma vez, faz muito tempo. A menina viveu muito, não era coisa ruim, só diferente. Mas a mãe da criança, Sara, percebeu o medo escondido por trás da calma da velha. Percebeu o olhar rápido que ela lançou para a porta, como se esperasse que algum feitor surgisse dali com o chicote nas mãos só por causa de um par de olhos. Sara era jovem ainda, mas já tinha atravessado o Atlântico no porão de um navio. Já tinha entendido que, naquelas terras, qualquer coisa que fugisse do esperado podia virar motivo de castigo, boato ou morte. Ela apertou a filha contra o peito, como se pudesse escondê-la do mundo só com o abraço, e tomou a primeira decisão que mudaria tudo. Deu a ela um nome que ouvira nas leituras em voz alta da Sinhá, nas páginas amareladas da Bíblia que ecoavam pela casa grande à noite. Chamou-a de Elisa. Nome de mulher que parecia importante, nome que soava como promessa. Elisa cresceu entre o cheiro de fumaça, melaço e suor. As crianças da senzala se acostumaram rápido com os olhos diferentes. No começo apontavam, perguntavam, depois voltavam a correr descalças pela terra batida, inventando brincadeiras para esquecer a fome. Já as crianças brancas da casa grande eram ensinadas a evitá-la. Assim as mães cochichavam que olho trocado atraía desgraça, que quem encarasse demais podia trazer morte para dentro de casa. Algumas faziam o sinal da cruz quando ela passava, mas o que realmente fazia de Elisa um perigo não estava nos olhos. Estava em um silêncio afiado por dentro. Desde pequena ela ouvia uma vez e guardava para sempre. A cantiga que alguém cantarolava na beira do rio, o desabafo sussurrado entre 2 mulheres na madrugada, uma conversa de homens bêbados que atravessava a parede de taipa da sala de jantar até a cozinha. Tudo entrava e ficava. Aos 4 anos,
Repetia cantos inteiros depois de ouvir uma única vez. Aos 5, lembrava detalhes de acontecimentos de 2 anos antes. Quem estava, que roupa usava, se chovia ou fazia sol. Quando fez 6 anos, foi puxada para a casa grande. Deixou o cabo da enxada para aprender a equilibrar bandejas, a servir café, a encher copos sem derramar, a se mover calada pelos cantos onde o poder se reunia achando que ninguém via. A responsável pela casa, uma mulher mais velha chamada Marta, escravizada também, mas com certa autoridade, foi a primeira a entender o que havia de perigoso naquela cabeça. Marta observava Elisa com olhos treinados de quem há décadas sobrevivia num fio de navalha, entre agradar e não se humilhar, entre servir e não se apagar totalmente. Via como a menina lembrava tudo, cada ordem, cada detalhe, cada rosto. E numa noite de calor grudento, quando a casa já dormia e só os grilos faziam barulho, foi até a esteira de Sara. Tua filha lembra demais, cochichou, a voz preocupada. Isso é bonito, mas é faca de 2 gumes. Branco não gosta de negro com cabeça afiada. Gente que guarda coisa demais vira ameaça. Sara sentiu um frio na barriga que não tinha nada a ver com o vento do rio. O que eu faço, Marta? Sussurrou. Mando ela esquecer? Ensina ela a fingir, respondeu a velha. A pedir para repetirem a ordem mesmo já sabendo. A errar de propósito de vez em quando. A parecer comum. Cabeça demais chama a olhar que a gente não quer. Foi assim que, ainda menina, Elisa aprendeu o ofício mais doloroso: esconder a própria luz. Fingir que não entendia, quando por dentro organizava tudo como se fossem linhas num caderno imaginário. Mas havia coisas que não tinham como ser escondidas, nem dela, nem dos outros. Numa noite de agosto, o ar estava tão pesado que parecia que o céu ia desabar em cima do engenho. O coronel Antônio tinha convidado 11 homens para um jantar de negócios. Chegaram em carros de boi e cavalos bem arriados, botas engraxadas, bengalas, casacas escuras que brilhavam à luz das velas. Proprietários de engenho vizinhos, juiz da comarca, tabelião, vigário influente, um deputado provincial de passagem pela região, o dono do armazém, o homem do banco da vila, um português que controlava o trapiche no porto mais próximo. A mesa foi posta com tudo que o Recôncavo podia oferecer de fartura: porco assado, galinha, pirão fumegante, farinha branca, feijão de corda, doce de laranja em calda, cachaça em abundância. Marta organizava tudo. Elisa, pequena, circulava com jarros de água e vinho, enchendo copos, recolhendo pratos. Marta a colocara ali de propósito, torcendo para que os olhos diferentes passassem despercebidos entre tantas velas e sombras. Conforme a cachaça descia, os freios na língua dos homens subiam. As vozes ficavam mais altas, as gargalhadas mais longas, as frases mais nuas. Foi aí que Elisa começou a ouvir coisas que nenhuma criança deveria escutar, e muito menos esquecer. Um dos homens, dono de armazém, ria alto ao contar como tomara as terras de um pequeno roceiro que não sabia ler. Dissera que aquele papel era só um acordo de compra do próximo saco de sal. Na verdade, era confissão de dívida. O homem assinou com o dedo sujo de terra. 1 ano depois, sem conseguir pagar juros inventados, perdeu o sítio, o roçado, a casa. Agora trabalhava como agregado, quase escravo, na própria terra que fora sua. Outro, o juiz, bebia e falava da causa de um homem negro alforriado que tentara, por via do papel, reaver os 3 filhos vendidos antes da carta de liberdade ser assinada. O juiz contou, entre goles de vinho, como tinha resolvido o incômodo, indeferindo a ação por erro de forma. Ria da ingenuidade de quem acreditava que lei era para todos. O coronel Antônio, com sua calma venenosa, explicava um plano para subvalorizar as terras de beira de rio, manipulando medições e impostos para depois comprá-las a preço de bagaço. Falava em nosso grupo, nossa associação. A expressão que usou naquela noite que Elisa nunca esqueceu foi: aqui quem manda somos nós. Papel, juiz, padre e polícia dançam conforme a nossa música. Mas foi quando mencionaram uma mulher que o sangue de Elisa gelou. Falavam de Graça Tavares, uma mulher negra livre que tinha conseguido algo raro: herdar do pai branco um pequeno sítio produtivo perto de São Miguel. Graça plantava mandioca, legumes, criava galinhas e porcos, vendia na feira. Era conhecida por pagar suas contas em dia, por ser dura na queda,
por não se dobrar a propostas generosas de compra. Os homens naquela mesa a viam como afronta viva. Mulher sem marido, sem pai vivo, sem doutor que defenda, comentou o advogado do grupo. Com a pressão certa, cai. Foram jogando hipóteses como cartas sobre a mesa, questionar o testamento, insinuar que o pai fora ludibriado, levantar a suspeita de que a carta de alforria da mãe tinha vício, criar dívidas descobertas em velhos livros. Ao final, o coronel resumiu com a mesma calma com que decidia se a moenda começaria às 3 ou às 4 da manhã. Com o peso certo, colocado nos lugares certos, essa terra acaba nas nossas mãos. É questão de tempo. 2 luas depois, numa madrugada de vento estranho, o sítio de Graça virou fogo. Quem viu de longe disse que o fogo subiu rápido demais, como se já tivesse encontrado o caminho preparado. Graça morreu presa dentro da casa de pau a pique. Os papéis que a protegiam viraram cinza. Em menos de um mês, o que restava de terra foi a leilão para pagar dívidas. O comprador? Um dos homens que tinha bebido cachaça naquela mesa naquela noite abafada de agosto. Elisa tinha 6 anos. Guardou cada palavra, cada risada, cada nome. Ela começou a entender, ainda criança, que o verdadeiro poder não estava só no chicote ou na corrente. Estava na combinação de papel, selo, assinatura e mentira. Estava na conversa entre 4 paredes. Estava na certeza de que ninguém ali seria jamais desafiado por alguém que usava correntes nos pés. E, sem querer, ela virou aquilo que nenhum deles imaginou que uma escrava pudesse ser, um arquivo vivo. Os anos passaram com a mesma cadência cruel. Safra entre safra, festa de padroeiro, enterro, batizado, castigo. Marta morreu de pneumonia num inverno úmido, em que o rio subiu mais do que o normal. Antes de ir, segurou a mão de Elisa, agora com 9 anos, e sussurrou com os olhos já brilhando de febre. Teu dom é faca. Se usar cedo demais, te mata. Espera, guarda. Aprende a ver quando o tempo virar. Não deixa eles te quebrarem. Vive o suficiente para ser livre antes de abrir a boca. Elisa obedeceu. Por fora parecia só mais uma criada eficiente, que sabia onde ficava cada pratinho de louça, qual convidado tinha mania de salgar demais a comida, quem preferia cachaça ao vinho. Por dentro, ia alinhando datas, frases, nomes e negócios, como quem borda um pano que um dia vai levantar diante de todo mundo. Os 12 homens formavam o que, entre eles, chamavam de Associação de São Miguel, embora não houvesse nenhum papel dizendo isso. Havia o coronel senhor do engenho, o juiz da comarca, o tabelião, o dono do armazém, o homem do banco, o vigário que fechava olhos e abria portas quando convinha, o deputado provincial, o dono do trapiche no porto, um português com conexões na corte, o chefe da polícia local, um médico que assinava laudos convenientes e um leiloeiro que cuidava da compra e venda de gente. Juntos, controlavam terras, crédito, polícia, justiça e até o que Deus supostamente achava certo ou errado. Quando o filho do coronel Antônio Filho voltou do Rio de Janeiro, com cabelos engomados e um português cheio de palavras difíceis, aprendidas na faculdade de Direito, a engrenagem começou a ranger. Ele tinha a sede de poder do pai, mas não tinha a paciência. Queria provar que era mais esperto que os mais velhos. Passou a usar Elisa de um jeito ainda mais perigoso. Começou a chamá-la à sala de estudos para testar sua memória. Diz, Elisa, mandava brincando com a pena de escrever. O que o doutor fulano falou daquela causa semana passada? E ela repetia. No começo fingia errar detalhes, mas aos poucos percebeu que até os erros fingidos eram observados. Antônio Filho começou a usar o que ela lembrava para enganar os próprios aliados, apostando contra eles, comprando antes, vendendo antes, puxando para si um pouco mais de cada golpe coletivo. Numa noite de vento frio, numa sala cheirando a tinta de escrever e fumo, Elisa ouviu seu nome virar negócio. A memória dessa negra é um achado, comentou o filho do coronel a 2 dos homens da associação. Melhor que livro, não deixa rastro, não pega fogo, não cai em mão errada. A gente podia até alugar o serviço dela para outros negócios quando precisarem de alguém para guardar conversa que não pode ir para o papel. Um dos mais velhos franziu a testa. Você está abrindo demais os olhos dela, rapaz. Teu pai sabia usar sem deixar saber que era valiosa. Escravo que entende que vale mais do que o próprio corpo começa a virar problema. O advogado, mais lúcido,
Olhou direto para Elisa, que fingia olhar para o chão. A verdade, disse ele baixo, é que ela já sabe, já faz tempo. A pergunta não é se ela entende o valor do que guarda. A pergunta é o que ela vai fazer com isso o dia que tiver chance. Antônio riu, com desprezo. Fazer o quê? Respondeu. Ela é propriedade. Para onde ela vai correr? Quem vai acreditar na palavra de uma negra, ainda por cima ex-escrava, contra a nossa? O sistema é nosso. Foi aí que Elisa entendeu algo simples e devastador. Aqueles homens tinham medo de uma coisa só: prova, papel, testemunha, registro. Por isso amarravam os crimes em conversas, combinados de boca, arranjos por fora do cartório. Confiavam que ninguém que estivesse servindo o café teria o direito, algum dia, de contar o que viu e ser escutado como gente. Anos depois, quando uma crise financeira e um negócio mal feito no Porto fizeram Antônio Filho perder mais dinheiro do que podia, ele tomou uma decisão que misturava desespero e burrice. Resolveu vender Elisa. Não na região, onde todos já conheciam seus olhos e sua fama de lembrar demais. Queria mandá-la para longe, talvez para um cafezal no Vale do Paraíba, talvez para um engenho em Pernambuco, onde seria só mais uma entre tantas mãos na Casa Grande. Só que, alguns meses antes da venda marcada, um padre itinerante veio pregar uma missão na região. Era um padre vindo da capital, com fama de falar duro contra a corrupção e injustiça. Pregava sobre ricos que roubavam pobres em nome da lei, sobre juízes que vendiam sentença, sobre pecados que não se lavavam com esmola. Elisa ouviu esse homem pregar na sala da Casa Grande, escondida atrás da porta da copa, e gravou cada palavra. Naquela noite, fez algo que poderia tê-la matado. Escreveu, com mão ainda insegura, mas firme o suficiente, uma carta curta e direta que escondeu sob o travesseiro do padre. Na carta dizia que havia naquela terra uma grande podridão escondida debaixo de falas bonitas, e que ela que escrevia podia provar com detalhes roubos, golpes e injustiças cometidas por 12 homens respeitados. Pedia que, se ele quisesse ouvir, caminhasse sozinho até o pé de um velho jequitibá no limite do engenho, antes do amanhecer. O padre foi. E ali, entre o barulho baixo do rio e o cheiro de mato molhado, encontrou uma jovem de 20 anos, pele marcada de trabalho, corpo magro, um olho azul e outro castanho, que o encarou sem baixar a cabeça e disse: "Fui eu que escrevi. Sei ler, sei escrever. E lembro de tudo o que esses homens conversam aqui há 15 anos. Sei nomes, datas, valores. Sei das terras que eles roubaram, das viúvas e gente livre que eles quebraram na conversa e no papel. Em 8 semanas vão me vender para longe. Se eu for, levo tudo isso comigo e morro junto. Se o Senhor me ajudar a ser livre, eu falo. Em praça, em tribunal, onde for." O padre duvidou. Falou que memória engana, que tempo distorce, que muita gente exagera. Ela respondeu recitando, palavra por palavra, o sermão que ele tinha feito 2 dias antes, com as mesmas metáforas, as mesmas passagens da Bíblia, as pausas, até o jeito que ele tinha batido no púlpito num certo trecho. O homem ficou branco. Naquela madrugada, entendeu que aquela moça guardava sozinha o equivalente a um arquivo inteiro de documentos que nunca foram escritos. Ele partiu do engenho com o rosto pesado, voltou para a cidade grande carregando um conflito entre medo e missão e procurou gente que tinha dinheiro e interesse em cutucar o vespeiro do poder escravista. Advogados ligados a sociedades abolicionistas, jornalistas que sonhavam em expor os podres do interior, senhores de ideias mais modernas que, por cálculo ou consciência, queriam rachar a força daqueles coronéis. Dinheiro foi juntado sem alarde. Um advogado da capital apareceu no engenho Santa Gertrudes algumas semanas antes do dia marcado para a venda. Ofereceu ao filho do coronel algo que nenhum senhor recusaria: dinheiro vivo, acima do preço de mercado, em troca da carta de alforria de Elisa. Alegou caridade, devoção, promessa feita a Deus. Antônio viu apenas a moeda tilintando e a chance de tapar buracos nos próprios erros. Vendeu. Pouco tempo depois, quando percebeu que aquela venda não tinha mandado Elisa para longe, mas para perto demais, para a capital, para perto de tribunais que ele não controlava, já era tarde. Ela estava livre, vivendo sob proteção de gente que tinha interesse em ouvir cada detalhe de tudo o que ela tinha guardado. Começaram então,
nos anos de 1845 em diante, o que os jornais da época chamariam de o escândalo de São Miguel. Um processo puxou outro. As famílias de pessoas que tinham perdido sítios, roças, direitos, começaram a chegar com advogados dispostos a revirar passado. Em audiência atrás de audiência, Elisa sentou-se diante de juízes que não deviam favores aos homens do Recôncavo e contou a conversa em que decidiram como fabricar dívidas para tomar a terra da mulher livre que morreu queimada. Contou a noite em que o juiz da comarca se gabou de ter negado, por erro de forma, a tentativa de um pai livre de reaver os filhos vendidos. Contou detalhes de pesos de balança adulterados no armazém, de acordos entre dono de banco e coronel, para chamar dívidas na hora certa e destruir quem ousasse votar contra eles. Cada frase vinha carregada de tempo, lugar, cheiro, roupa, gesto. Advogados da outra parte tentaram desqualificá-la. Disseram que ex-escrava não devia poder depor contra branco. Disseram que ninguém podia lembrar assim. Mandaram médicos falarem de olho trocado, tentando ligar heterocromia à perturbação da mente. Ela respondia com calma, repetindo de memória as falas que aqueles mesmos homens tinham dito 2 dias antes na sala do tribunal, diante dela. O constrangimento se escrevia no rosto deles. As sentenças nem sempre foram tão duras quanto mereciam. O sistema protege seus filhos. Alguns dos 12 escaparam de cadeia com dinheiro e influência, mas um a um foram perdendo aquilo que eles mais prezavam: o sobrenome limpo, a terra, a cadeira na frente da igreja, o respeito fingido. Engenhos foram à falência para pagar indenizações. Armazém trocou de dono. O juiz teve de abandonar a toga. O banco da vila foi engolido por outro, de fora. Filhos começaram a ir embora, para outras províncias, mudando o sobrenome, tentando esconder de onde vinham. O que antes era medalha virou peso. Na boca do povo chamaram aquilo de maldição. Diziam que a escrava de olhos de bruxa tinha rogado praga, que quem a tratou como coisa andava agora com o nome sujo e o bolso furado. Mas Elisa nunca precisou de feitiço. Só precisou de 3 coisas que ninguém esperava de uma mulher negra nascida na senzala: memória, coragem e a chance, por uma única vez, de ser ouvida como gente. Não se sabe ao certo tudo o que ela fez depois dos processos. O que os papéis contam é que viveu por muitos anos numa cidade maior, num bairro de gente negra livre, trabalhando com as próprias mãos, criando filhos que aprenderam a ler, ajudando aqui e ali em outras causas de justiça, onde sua memória ainda podia clarear tramóias antigas. Morreu sem monumento, sem retrato, sem rua com seu nome, mas lá no Recôncavo ficaram os rastros. Engenho dividido. Família que até hoje evita contar o que aconteceu com o bisavô coronel. Tradição quebrada de uma linhagem que parecia eterna. E na memória de quem ainda escuta as histórias sussurradas pelas mais velhas, a imagem de uma mulher de olhos diferentes, que ouviu calada o que poderosos diziam, achando que ninguém importante estava no cômodo. Se essa história cutucou alguma coisa aí dentro, se inscreve e comenta "Eu lembro". A memória só vive quando a gente escolhe não esquecer, especialmente quando o que tentaram comprar, queimar e enterrar era justamente a verdade. Essa foi a história da escrava brasileira, apelidada de Olhos de Bruxa, que derrubou 12 famílias sem levantar a mão, apenas abrindo a boca na hora certa. Se essa memória acendeu em você a vontade de olhar com mais atenção para o que escondem nos cantos da nossa história, compartilha esse vídeo e comenta "Eu lembro", para que vozes como a dela nunca mais sejam empurradas de volta para o silêncio.